certeza que Deus preparou algo dos céus para nós nessa manhã. Amém? Você crê nisso? Glória a Deus! Amém. Vamos orar pela vida da pastora? Pai, eu queria nesse momento te agradecer, Pai, pela vida da tua filha que está aqui. Tenho certeza que ela se dedicou, que ela estudou, Pai, para preparar algo para nós, mas mais do que tudo, eu tenho certeza que o Senhor, Pai, derramou algo sobre a vida dela para que ela ministrasse sobre nós aqui hoje. Com certeza não aquilo que nós queremos ouvir, Pai, porque isso seria muito pouco, muito raso. Então, derrama sobre nós aquilo que nós precisamos, ó Pai, aquilo que o Senhor preparou, confronta-nos, ó Pai, ensina-nos através da tua palavra e através da vida da tua serva. Em nome de Jesus, nós a recebemos como filhos do Senhor e recipientes, ó Pai, da tua palavra, prontos a aprender e a desfrutar desse banquete que o Senhor preparou para nós. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Paz do Senhor, igreja, amém? Amém. Amém, glória a Deus. Faz tempo. Glória a Deus. É sempre uma grande honra, um grande privilégio da parte de Deus poder estar compartilhando a palavra. Primeiramente, aquela palavra que Ele me ensinou e que serviu para mim. E aí o Espírito Santo de Deus trazendo a igreja. Amém? Todo mundo tranquilo, sereno, tranquilo igual um grilo, manso igual um ganso. Amém. Em pé sem cair, deitado sem dormir. Você já pediu sabedoria alguma vez na vida? Já, né? Você sabia que a Bíblia diz que Deus dá sabedoria para quem pede, né? Então, se você pedir de todo o seu coração, Deus vai te dar sabedoria. Você acha que a gente precisa de sabedoria no dia a dia? Um monte, né? Eu acho que 24 horas do nosso dia a gente precisa da sabedoria que vem de Jesus. E é algo assim que eu acho mexe muito comigo, que é essa parte da sabedoria, buscar a sabedoria. E recomendo, como eu já falei outras vezes, seria tão legal se a gente lesse os livros de sabedoria uma vez ao mês. É Salmos, Jó, Provérbios, Eclesiastes. São grandes, Jó é grande, né? Mas seria muito jóia. Ou ler só Provérbios toda vez, todo mês, Provérbios e Eclesiastes. Seria muito bom. E hoje o que eu vou falar? Sabedoria. E o título, deixa eu ver aqui. Isso aí, Jesus. Menina de Deus. Quem está na leitura bíblica? Vamos levantar a mão. Eu penso que é um momento ímpar. Como o Ramon falou, colocar um fone de ouvido e fazer as coisas do cotidiano ouvindo a palavra. E o nome do título é Se Inicia uma Era Sem Igual. Você crê nessa verdade? Se iniciar uma era sem igual na sua vida? Em nome de Jesus? E aí a gente coloca o fone de ouvido. Enquanto você está fazendo as coisas e ouvindo a palavra de Deus, uma hora o Espírito Santo de Deus fala com você alguma coisa. Eu paro, dou stop e volto, escrevo aquilo rapidinho e volto nas minhas coisas. É um grande privilégio ter a palavra de Deus. A Bíblia diz
sobre Salomão. Todos nós aqui conhecemos a história. Salomão, filho de Davi, Deus falou para ele que ele podia fazer um pedido. E ele fez o pedido. Ele queria sabedoria. Porque ele não ia saber governar aquele povo tão grande se Deus não desse sabedoria para ele. E ele queria sabedoria. O que Deus deu? Sabedoria. E não só sabedoria, mas deu prosperidade, riqueza, paz. Deus deu além daquilo. Porque Deus falou que ele se alegrou com o pedido de Salomão. Então eu penso que todas as vezes que eu e você estamos orando e pedindo para Deus sabedoria, e não só pedindo para Deus, mas dando liberdade para o Espírito Santo de Deus nos ensinar sabedoria, Deus se alegra. A Bíblia diz que Deus se alegrou com o pedido de Salomão. Você imagina você todo dia, Senhor, me dá sabedoria. Não só dá sabedoria, mas você estar aberto para exercer a sabedoria. Porque Deus te dá a oportunidade no seu dia a dia, desde o acordar até o deitar, para usar a sabedoria. Então vamos abrir nossa palavra em 1 Reis 4. Do 20 ao 34. Amém? O povo de Judá e de Israel era tão numeroso como a areia da praia. Eles comiam, bebiam e eram felizes. Salomão governava todos os reinos, desde o rio Eufrates até a terra dos filisteus, chegando até a fronteira do Egito. Esses reinos traziam tributos e serviam Salomão durante toda a sua vida. As provisões diárias de Salomão eram de 30 folhos da melhor farinha e 60 folhos de farinha comum, 10 cabeças de gado engordado em cachoeiras, 20 de gado de pasto e 100 ovelhas e bodes, bem como cervos, gazelas, corças, aves gordas. Ele exercia domínio sobre todos os reis a oeste do rio Eufrates, desde Tífisa até Gaza, e tinha paz em todas as fronteiras. Durante toda a vida de Salomão, Judá e Israel viveram em segurança, cada homem debaixo da videira e debaixo de sua videira e de sua figueira, desde Dan até Berseba. Salomão possuía 4.000 estábulos, como para cavalos de carro de guerra, e 12.000 cavalos. Os governadores distritais, cada um no mês que lhe correspondia. Eles forneciam provisões ao rei Salomão e a todos os que vinham participar da sua mesa. Cuidavam para que não faltasse nada. Também traziam ao devido lugar as suas cotas de cevada e de palha para os cavalos e para as parelhas de cavalo. Deus concedeu a Salomão sabedoria, discernimento extraordinário e um conhecimento tão vasto quanto a areia à beira-mar. A sabedoria de Salomão era maior do que todos os homens do Oriente e de toda a sabedoria do Egito. Ele era mais sábio que qualquer outra pessoa,
se fosse areia da beira-mar. É muita sabedoria. É algo tão extraordinário. Nesse capítulo que a gente viu agora, descreve a organização e o governo do reino de Salomão. Descreve como ele era organizado e como o reino de Salomão ele era próspero e sábio. Quem é que deseja ser próspero e sábio? Sabedoria. Era um reino sábio e próspero. E esse capítulo, ele mostra uma visão bem detalhada de como era a estrutura administrativa do governo. Você viu como ele vai falando como que era o governo? A incrível sabedoria de Salomão e a extensão da influência que ele tinha nas nações vizinhas. Tu já parou para pensar que tu pode ser um grande influenciador e uma grande influenciadora com sabedoria? Aonde quer que você esteja? Então Salomão ele estendeu isso, a extensão que era isso. Salomão ele consolidou seu domínio sobre o reino de Israel e alcançou um período de estabilidade e de paz. O que mais o ser humano tem buscado? Equilíbrio, estabilidade. E o que o mundo mais está sedento? De paz. Salomão estabelece o reino dele um período de estabilidade e de paz. Como é importante uma liderança justa e com sabedoria de Deus. Como é importante o sacerdote estabelecer na casa dele sendo justo e sábio. Como é importante a mulher exercer o papel dela na casa sendo justa e sábia. Como é importante o trabalhador e a trabalhadora estabelecer ali no trabalho sendo justo, sendo sábia, sendo justo, sendo sábio. Como é importante uma liderança ser justa e sábia. Salomão ele era justo. A Bíblia diz que quando Salomão nasceu, a Bíblia diz que Deus amou ele. Você já leu isso? Que assim que ele nasce, a Bíblia diz que Deus amou ele. Você acha que Deus não te ama? Deus amou você quando você nasceu. Deus me amou quando nasceu. E a alegria dele também está quando você pede sabedoria. Salomão ele olhou para aquele povo todo de Israel e a responsabilidade, ele falou assim: não posso, não consigo governar esse povo todo se eu não tiver sabedoria. Ele era novo. Quero riqueza, quero poder. Deus não é um gênio da lâmpada. Não deu para ele 3 pedidos. Deixou para ele: olha, o que você quer? Sabedoria. Porque eu sozinho não governo esse povo, eu não consigo, não tenho poder para isso. Sabedoria. Senhor, eu não tenho como. Sabedoria. Quem faz é Deus. E aí Salomão vai lá, pede sabedoria, Deus dá sabedoria e além disso dá muito mais outras coisas. Salomão, ele tem uma administração com excelência. Administra com excelência.
filho do sacerdote, que era de Davi. Como temos estabelecido as pessoas ao nosso redor? Como temos estabelecido? Com sabedoria? Pessoas que te motivam? Pessoas que confrontam, que mostram a palavra? Não, não é bem assim. Ah, mas eu não quero. Não, maior é que está em nós do que está no mundo. Não, Jesus é mais forte. Não, mas eu vou desistir. Não desiste, fiel até a morte. Ainda tinha como outra vida. Não, vamos parar, vamos fazer devocional. Vamos orar, vamos jejuar, vamos clamar, vamos continuar firme. Que pessoa nós temos colocado ao nosso lado? Que quando a gente chega para reclamar, a pessoa é verdade. Você, ai não, coitadinho, coitadinha. As pessoas são má com você. As pessoas não te compreendem. Quais são as pessoas que nós temos estabelecidos e colocado no nosso redor? Qual voz a gente tem ouvido? Salomão coloca eles, estabelece o reino com sabedoria, estabilidade, um reino de paz sólido. Ele fez isso, o filho dele, não. O filho dele ouviu, escolheu os amigos de infância e ouvia os conselhos do amigo de infância. O que aconteceu? Se dividiu o reino. Salomão estabilizado. Ele nomeia também 12 oficiais. Olha que massa isso. 12 oficiais, cada um responsável por prover alimentos para o palácio real durante o mês do ano. Esse sistema organizado garantia a sustentabilidade do palácio do reino, uma organização tremenda. Ele organizou 12 oficiais cada mês. Janeiro era o Fábio, fevereiro era o Deus, o Diogo, o pastor pegou em mim. O Cristiano era o terceiro. O quarto era o Diógenes. O quinto era o Carlos. O sexto era o Ramon. O sétimo era o Vadim. O oitavo era o Mateus. Ele separou 12 oficiais. Cada mês do ano, um era responsável para prover o alimento do reino, do palácio do reino. Aí eu te pergunto, era uma organização muito massa, porque enquanto ele estava trabalhando, os outros estavam já provendo, trabalhando, só trabalhava excessivamente o mês. Havia uma preparação para aquele sustento. O Ramon cansava, ele começava a dizer, está tudo sobre mim, só eu que trabalho, só eu que faço, só eu que fico provendo. O Ramon não fazia, porque aquele mês ele era responsável. No mês de janeiro, ele era responsável para arcar com aquela situação toda. E não era pouca coisa, era muita farinha, era muito gado, era farinha de 2 tipos, era gado, era ave, era ovelha. O povo comia muito bem e a Bíblia diz que ele era um povo feliz. Então tinha uma organização tremenda. Dava para cansar? Não dava. Porque era tanta coisa, você imagina. Aí o Vadim descansava, entrava o Fábio trabalhando. Só que o Fábio já estava se preparando há meses, porque nos outros meses ele estava, não era responsável, mas ele já estava se preparando. Então o reino todinho era estabelecido, era suprido. No versículo 5 ali, no 4, a presença, fala da presença de 2 filhos de Natã. Azarias, que era o oficial-chefe do exército, e Zabude, que fala que era amigo de Salomão, conselheiro, ministro e conselheiro do rei. Zabude e Azarias eram filhos de Natã. Você sabe quem é Natã, né? Fiel a Davi. Quem criou Azarias e
Ih, não vem hoje? Não. Como que a gente vai saber como fazer, como agir, se a gente não estudar? É agora, uma das oportunidades da leitura bíblica, que é a chave do negócio, que é a leitura bíblica. O reino dele era um reino de prosperidade no lado material também, e também no cumprimento da palavra, que foi a promessa sobre Abraão da multiplicação da descendência, né, a bênção na terra. No versículo 20, mostra que o povo de Israel vivia em segurança e paz. Agora eu te pergunto, quais são as coisas que nós buscamos, que o ser humano busca? Segurança e paz. O mundo está sedento de paz. Busca segurança. Aí a gente começa a buscar segurança. Segurança está, muitas vezes, pessoas colocando nas pessoas, foi aquela música que cantaram, nas pessoas, nas coisas, nas circunstâncias, no dinheiro. A paz está. Se eu estiver estabilizado financeiramente com tanto, aí vai ser bom. Aí a gente vai ter paz. Não, quando eu atingir isso, eu paro essa inquietação no meu coração. Quando eu conseguir fazer isso, esse nervoso acaba, essa dor no estômago acaba, essa dor de cabeça, essa enxaqueca acaba, esse mal-estar acaba, porque aí eu vou conseguir, aí vai ter paz. A segurança do reino e a paz do reino estava em Deus. A nossa segurança está em Deus e a nossa paz está em Deus. Jesus Cristo fala assim, olha, eu vou, e aí ele disse assim, eu deixo para vocês um presente. Eu deixo-vos a paz. E aí ele fala assim, olha, não é a paz que o mundo dá, não. Não é a paz que está no dinheiro, não é a paz que está nas circunstâncias, não é a paz que as pessoas vão te trazer. Eu vou te dar a minha paz. É um presente. E diariamente, o Espírito Santo que mora em você quer manifestar a paz que excede a todo entendimento humano, independente da circunstância, independente da situação. A paz reina, porque é Deus Emmanuel, é Deus contigo em qualquer circunstância. Salomão tinha uma certeza do Deus que ele servia e da segurança que está no reino. Mas aí, essas coisas assim, você não. Ele guarda a tua entrada, ele guarda a tua saída, o teu deitar, o teu levantar, tudo, ele guarda. Ele te esconde no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, sobre as tuas asas, tu é guardado. É o que a palavra diz. Isaías fala, Isaías orando, ele fala assim, Senhor, sê tu a nossa força amanhã após manhã. É acordar de manhã, Senhor, sê tu a minha força, manhã após manhã. A força não é minha, a força é tua. É força para vencer. O reino vivia em paz e desfrutava do sustento e de felicidade. O que a gente leu aqui? Que o povo vivia feliz. Qual é o objetivo do ser humano? Pergunta, ser feliz. Quantas vezes você já disse isso? Eu quero ser feliz. Eu quero ser feliz. Eu quero viver a felicidade. Mas o ser humano estabelece na mente
Feliz é nós que confiamos, felizes somos nós que estamos aqui. Nós escolhemos. Feliz é nós. No versículo 21, destaca a grandeza do território que Salomão conquista, né? Atingiu o auge da sua liderança sábia. Nunca antes ou depois Israel foi tão grande. Os versículos 25 e 28 destacam a fartura e a abundância de recursos naturais no reino de Salomão. Lembra que a gente leu a farinha? A quantidade de alimentos e suprimentos que eram produzidos e armazenados evidenciava a prosperidade da nação. No versículo 26 e 27, Salomão possuía, olha o que ele possuía, pouquinho, 40.000 cavalos de estrebarias, 12.000 cavaleiros, forneciam também provisões para cada mês, cada estação, sobre todo o assunto que chegava à sua mesa, coisa nenhuma deixava faltar. Fica claro a regularidade, eficiência e abundância dos recursos que tinha. A prosperidade, vocês vão ver lá, tanto de farinha, tanto de gado, tanto de ave e aves gordas, tanto de aves, o quanto que eles comiam, era muita coisa. Era inegável a bênção divina no governo do rei Salomão. Logo ali mais embaixo, o texto ele fica detalhando quando ele começa a iniciar o templo. Uma das coisas que eu achei assim, primeiro extraordinário, foi Deus falar que ele deu uma sabedoria e um conhecimento para Salomão igual as areias da beira do mar. É muito, é muito. E aí a Bíblia diz que Deus se alegra quando a gente pede sabedoria. E é extraordinário, a Bíblia diz que Salomão, gente, primeiro ele que é o responsável, né, a construir o templo, né, de Jerusalém. Mas a Bíblia diz que ele tinha um conhecimento vasto e enorme, sem igual, sobre botânica, sobre árvores, sobre plantas, sobre animais, sobre as aves, sobre o gado. Ele tinha um conhecimento assim enorme. Aí lembro que quando eu preguei sobre a criação e que eu falei sobre a alimentação, e sobre a alimentação, como que era a criação? Deus criou o quê? As plantas, os animais. Deus deu um vasto conhecimento para Salomão da criação, gente. Quando Jesus Cristo entra e quando a gente aceita Jesus Cristo como único e suficiente da nossa vida, Deus está restabelecendo o reino dele na nossa vida. Porque eu e você fomos criados para a glória de Deus. E por meio de Jesus, Ele leva a gente para a natureza de Deus. E Salomão, Deus abre o conhecimento dele nas plantas. Eu falei assim, gente, vou orar por isso. Eu vou orar para mim ter mais
algo registrado. Aí o pastor falou: embora por mim, pegou na minha cabeça. Porque era para aquecer cabelo. Você pensou que era bênção assim? Não, para o cabelo, para aquecer cabelo. E aí Deus vai lá, apresenta, né, ali nesse mais embaixo, mais lá para frente, a impressionante sabedoria excepcional de Salomão, a sua inteligência sobrenatural. Põe a mão na sua cabeça. Põe a mão na sua cabeça agora. Põe a mão na cabeça agora. Mão na cabeça. Fala comigo: eu sou muito, mas muito inteligente. Vocês são muito inteligentes, porque a inteligência mora em vocês. Deixa eu se manifestar. Mas não pensa que é sentado. A inteligência era sobrenatural. Ele se tornou o governante mais sábio da história, atraindo a admiração de muitos, de todos ali, né? Não somente do povo, mas de todos os outros. A rainha de Sabá levou presentinho para Salomão. Diz que nunca se receberam especiarias tão ricas como Salomão recebeu. Hoje a gente tem fácil cominho, né? Gente, ele recebeu especiarias que nunca ninguém recebeu no reino dele. Deus concedeu a Salomão uma sabedoria inigualável, bem como um entendimento profundo. Mas não só isso, um coração aberto. Eu oro e a minha oração pela igreja, eu oro e falo assim: Deus, traz conhecimento para a tua igreja. A palavra diz que nós perecemos por falta de conhecimento, estamos sofrendo, Jesus, porque nós não conhecemos. Mas uma das coisas que eu peço muito, eu falo: Deus, me dá um coração ensinável. Dá para a tua igreja um coração ensinável. Eu não tenho uma verdade absoluta. Você não tem uma verdade absoluta. A verdade absoluta está aqui. Um coração ensinável é porque a gente tem padrão, muitas vezes, tem tanta certeza que aquela é a verdade, que fecha o coração para aprender. Não, é desse jeito, é dessa maneira, dá certo. Não, comigo é assim. Não, Barô. Não, Barô. Ter um coração ensinável, um coração disposto a aprender. Chegou o dia de Jesus chegar, o Espírito Santo dizer: não, Angélica, não é dessa maneira, não é dessa forma. Tá bom, Senhor, eu não gostaria de fazer desse jeito, mas o Senhor está mandando e está falando, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável, eu vou fazer. É um coração ensinável. Eu li esses dias no livro do Augusto Cury, o Código da Inteligência, uma frase que fala o seguinte: a sabedoria não consiste no que você sabe, mas consiste no que você não sabe. Eu sei, eu já vivi. Julgamos muitas vezes pelo aquilo que nós vivemos, pela nossa mente, não pela mente de Deus. Às vezes eu vou chegar para dar um conselho, talvez para a Camila, não deixar o Espírito Santo de Deus me dominar. Eu vou chegar para a Camila e eu vou aconselhar ela segundo as minhas verdades, segundo aquilo que eu julgo, segundo aquilo que eu vivi na mente, que eu tenho na minha memória. Se eu tenho uma mente doente, eu vou aconselhar uma pessoa bem?
E aí, um coração aberto, põe a mão no seu coração, fala assim: Jesus, torna o meu coração ensinável. Ter um coração ensinável, uma mente aberta para Cristo Jesus. Não estabeleça uma verdade absoluta. A verdade absoluta é a palavra. E é a palavra, gente. Não tem para onde ir, não tem para onde correr. Às vezes eu estou lá ensinando os meus filhos e tudo, e aí eu falo: é assim. Mas não, mas é assim. A Bíblia está dizendo que é assim, é assim. Se a Bíblia está dizendo para ficar quieto, é para ficar quieto. Se a Bíblia está dizendo que é para perdoar, é negociável, não interessa o que fez, deixou de fazer, é isso. A Bíblia está dizendo: não faz para o outro que tu não gostaria que fizesse para você, independente da situação. É isso. Isso começa dentro de casa. Mas ele não me compreende, ele isso, ele aquilo, independente. A Bíblia está dizendo: é isso, e é ponto, e acabou. E aí eu vou ter dizer esses dias, né, que os filhos, né, eu falo com as Rafa assim, eu vou lá com outras situações e eu falo: não faz pro outro. A Bíblia diz que se resume viver feliz nisso, tá? Não faz pro outro que tu não gostaria que fizesse pra você. Aí tá. E eu tô lá falando com a Zafa, não faz pro outro que tu não gostaria que fizesse pra você. Aí esses dias eu falei assim: Zafa, se você continuar fazendo isso, você vai entrar de castigo, tô te alertando. E ele virou pra mim e falou assim: mãe, quando você era criança, você gostava de ser castigado? Eu falei: não faz pro outro que tu não gostaria que fizesse pra você. E eu falei: oi? Ele falou: você vive dizendo isso pra mim, não faz pro outro que tu não gostaria que fizesse pra você. E eu falei: pois é, minha mãe fez e funcionou, contigo ainda não funcionou, vai de castigo. Eu aprendi. E outra coisa que Deus deu para ele, a capacidade de discernir e resolver problemas complexos, como as questões naturais, que eram com as árvores e a zoologia. Lembra o que aconteceu, aquelas mulheres lá chorando? O filho é meu, não, o filho é meu. Corta no meio e divide a criança para cada um. A mulher que era mãe, ela grita e fala: não, eu prefiro ver meu filho com outro, com ela. Aí ele fala: então dá para ela, porque ela é a mãe. Não tinha assunto complexo que Salomão não resolvesse, principalmente em relação às aves. Imagina como era o jardim desse homem. Imagina como era o jardim dele. Que ele entendia até das plantas que davam nos muros, desde o cedro do Líbano até aquelas plantinhas que davam no muro. Ele entendia. Ele entendia do gado, ele entendia dos animais, das aves, de tudo. Ele entendia de tudo nessa área da criação. Deus dá para ele o que? Discernimento. A capacidade de discernir para resolver problemas. Sabe o que a Bíblia diz sobre discernimento? Gente, Paulo fala que se o Espírito Santo de Deus governar nossa vida, nós discernimos todas as coisas. Tu sabe o que é discernir todas as coisas? Tu sabe que você entrar e aconselhar, você começar a sentar e conversar, e o Espírito Santo discernir e falar: olha, é isso, é aquilo, faz dessa maneira, faz isso. Sabe o que é discernir? Onde você está no teu serviço, no ambiente, você discernir, tem demônio aqui. E esse demônio é o demônio que está fazendo isso. Sabe o que é discernir quando você estiver conversando e olhar nos olhos e o Espírito Santo de Deus está mentindo? Discernimento. Aí o dia que eu li isso, eu falei assim: meu Deus, tua palavra está dizendo, está me prometendo para a igreja que se nós andarmos em espírito, nós vamos discernir todas as coisas. E aí eu
da sabedoria, inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento, gritar bem alto. Ele fala para clamar por entendimento e por discernimento ele começa a falar para você fazer o quê? O que ele manda você fazer? Gritar. Agora pense, tu está lá para resolver qualquer coisa, e aí tu começa, me dá discernimento, Deus. A tua palavra diz que é para gritar, discernimento, me dá discernimento. É para gritar em desespero, me dá discernimento, Deus. Tua palavra diz que é para gritar por discernimento, me dá discernimento, Espírito Santo. É desesperador, é gritar por discernimento, igreja, para aquilo que tu for fazer, para aquilo que tu for decidir, para aquilo que tu for falar, para aquilo que você vai fazer, para a decisão que vai tomar. Grita por discernimento. Não é só clamar, não é só clamar, grita. E a Bíblia diz, não só grita, ela grita, diz, grita bem alto. Será que a gente está gritando? Senhor, quem é que é para levantar, Deus? Quem é que é para pregar? Quem é que o Senhor quer que eu chame? Quem é que o Senhor quer que eu visite? Quem é que o Senhor quer que eu mande mensagem? Quem é que o Senhor quer que eu convide? Quem é, Deus? Dá uma capacidade imensa de resolver os problemas, de discernir. Dá uma habilidade dele de escrever como é que são as plantas, como é que eram as aves, os animais, as aves. Ele demonstra um entendimento extraordinário da criação. A fama de Salomão se espalhou amplamente, e ele compartilhou seu conhecimento através dos escritos, os salmos, os provérbios. Ele compôs 1.005 canções, 3.000 provérbios. Mostrou sua capacidade de comunicar a sabedoria de maneira variada, influenciando não apenas o seu povo, mas todas as gerações até hoje. Até alcançar eu e você hoje. Meu Deus! Quando tu lê os livros de sabedoria, eu fico chocada. Eu falo assim, nossa, como diz a tua palavra, é fácil demais, né? Por que eu complico tanto? Por que eu estou complicando tanto se a tua palavra está dizendo que é fácil? E ela termina dizendo, Eclesiastes dizendo, olha, de todas as coisas que eu falei, a única coisa que vale é tema o Senhor. O temor é o princípio da sabedoria. Tema o Senhor. Em resumo, vemos a notável sabedoria de Salomão concedida por Deus. A sua capacidade de compreender profundamente a criação. Os seus escritos inspiradores e a sua atração pela sabedoria cativavam não apenas o povo, mas todos. Sabe o que a Bíblia diz? Que a sabedoria é um tesouro, gente. Ele mostra o valor da sabedoria na liderança e da influência que era. Sabe o que a Bíblia diz em Mateus? Que aonde está o teu tesouro, aí está o teu? Aonde está o teu tesouro, aí está o teu? E a Bíblia diz que eu preciso procurar a sabedoria como um tesouro. O privilégio que a gente tem de ler a palavra é algo que eu agradeço todos os dias. É o meu manual, é o seu manual de instrução. E ali está aqui, ó, o manual da felicidade. Está aqui.
aqui a palavra de Deus fala que a palavra é igual água, que ela entra para limpar, ela entra para purificar, ela entra para frutificar, ela entra para transformar, ela entra para trazer crescimento, ela entra para trazer refrigério. Aqui está o diazepam. Aqui. A sabedoria. E aí Salomão começa a preparar o templo, que ele fica na responsabilidade, porque Davi estava com a mão cheia de sangue, e a Bíblia diz, Deus fala, não faz, mas ele junta lá um monte dos produtos que ele usava, do material. 1 Reis 5, do 13 ao 18, ele começa a fazer a construção do templo de Jerusalém. Essa é uma fase que foi crucial na vida e no reinado de Salomão, que ele tem essa responsabilidade de construir o templo de Jerusalém, conhecido como o Templo de Salomão. Alguém já foi aqui no Templo de Salomão? Em São Paulo que tem? O capítulo começa com Salomão estabelecendo uma aliança, muito importante isso, uma aliança com o rei Irão de Tiro, que fornece a madeira de cedro e a madeira de cipreste, que era uma madeira excelente. Vamos lá. Se você for agora, se você começar a se ler a Bíblia, e você vê Deus fazendo as coisas, você não vê Deus colocando as pessoas a trabalhar sozinhas. Primeiro que é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É uma trindade, 3 em 1. E Deus não faz as pessoas trabalharem sozinhas. O que Salomão faz? Faz uma aliança com o rei Irão, uma aliança comercial. Trabalha sozinho? Não. O que mais Satanás, uma das coisas que mais Satanás faz com a igreja? O povo? Isolar. Não. Eu estou bem aqui, eu vou estar sozinho. A Bíblia diz que a pessoa que se isola é um ato egoísta. O dia que eu li isso em Provérbios, eu falei assim, Jesus, eu já tive vontade de me isolar. E não foi poucas. Foi muitas. Mas é demoníaco. Porque a Bíblia diz que quão bom e quão suave é que os irmãos vivem unidos. Não, eu estou bem sozinho, não, eu vou caminhar sozinho. Não. Cordão de 3 dobras. Se um cair, tu levanta. Tem que andar junto. Aí ele vai lá e estabelece isso, faz uma aliança. Quando eles vão fazer lá com Moisés, quando eles vão fazer a tenda lá, e Deus vai falando o que eles têm que fazer, quem que a Bíblia diz? Que ele coloca o Espírito Santo em alguns, junta eles, que são os caras que fazem a arte, tudo, o tecelão, dá um poder muito grande, mas são 3 pessoas trabalhando. Elias e Eliseu,
A igreja é edificada quando cada membro desempenha o seu papel, quando eu sei o meu papel e não quero exercer o papel do Diogo. Quando eu sei o meu papel e eu não quero exercer o papel da Camila. Quando eu sei o meu papel e eu não quero exercer o papel da Sandra. Cada um desempenhando o seu papel, contribuindo com os seus dons e habilidades para o avanço do reino. Gente, eu não canto, então eu não posso chegar aqui e cantar. Eu não sei entrar, eu não sei sair, eu não sei o que é tom. Não tenho, não quero exercer. Amo cozinhar. Amo fazer comida. Tenho o dom nas minhas mãos. Eu quero servir com elas. Tenho um sonho de ser mestre. Falo para Deus, Deus me ensina, porque eu quero ensinar de uma maneira simples e prática. Eu falo, Deus, me dá 15 minutos, 10 minutos para uma pessoa, mas que eu marque ela o resto da vida, pelo poder do teu Espírito Santo. E que as palavras do teu Espírito Santo ecoem na vida dela durante anos. Assim como Salomão